Pessoal, então vamos voltando aqui, tá? Vou voltar lá aonde a gente estava. Tem alguma dúvida aí, Adriano? Não? Então, deixa eu voltar aqui aos slides, tá? Onde a gente estava. Então, a gente viu os 4 quadrantes aqui, né? Com relação a estabilidade e capacidade. E aí eu falei que a gente ia ver também a parte da capacidade efetiva, se um processo é efetivamente capaz. Então, o CP, a gente viu, olha, Porto Alegre não cabe dentro de Canoas, ou cabe dentro, olha, cabe dentro, mas ele não está centrado. E o CPK, ele vai nos dizer isso. O CPK, eu vou avaliar a parte superior da curva e a parte inferior da curva. Ou seja, eu vou calcular a parte superior até a média das médias, ou até a média das médias, e da média das médias até a parte inferior. Ou seja, eu vou dividir essa curva aqui em duas e vou olhar essa parte aqui com relação ao limite e essa parte aqui com relação ao limite. Mesma coisa aqui. Vou dividir ela em duas a partir da média das médias. Vou olhar essa parte aqui com relação ao limite e essa parte aqui com relação ao limite, tá? Deixa eu ver se tem alguém mais querendo entrar. Acho que não. Tá, pessoal? Então, o CPK, ele vai fazer isso. Ele vai olhar os dois lados da curva. O lado do limite superior até a média e o lado da média até o limite inferior, tá? Então, por que inverte aqui? Por que é o superior menos a média e a média menos o inferior? Não é sempre o inferior menos a... Em termos de distância, é a mesma coisa, tá? Porque nós estamos analisando largura, distâncias. Ele só está invertido assim para ter o mesmo sinal. Como eu falei antes para vocês, agora eu vou falar uma outra coisa bastante importante. Nem CP, nem CPK assumem valores negativos. O menor valor que eles podem assumir é zero. Tá? Zero seria se eu tivesse valores, se eu tivesse limites muito estreitos, por exemplo, etc., né? Ou se eu tivesse um limite praticamente igual a zero, ele seria zero, tá? Deixa eu tirar aqui, para ele não ficar aquele quadrinho lá, porque aquele quadrinho eu sei que ele fica no YouTube depois. Tá, pessoal? Então, de novo, o CPK eu vou comparar a parte superior da curva, da média até o limite superior, e o CPK inferior é da média até o limite inferior. Isso aqui, ó, esse ponto e vírgula significa que eu vou calcular isso aqui e isso aqui. Eu vou calcular os dois lados. E o que for menor vai ser o valor do CPK. Tá? Um CPK menor que 1, meu processo é efetivamente não capaz, que seria esse caso aqui, ó. Esse caso aqui trata-se de um CP igual a 1 e de um CPK menor que 1. Tá? Um CPK maior ou igual a 1, processo efetivamente capaz. Se o CPK é menor que o CP, eu tenho um processo descentrado. E se o CPK é igual ao CP, eu tenho um processo centrado, tá? Então, duas coisas me dizem se o processo é centrado. Se a média é igual à minha meta de especificação e se o CP é igual ao CPK. Tá bom, pessoal? Então, o CPK, a maneira de calcular é a mesma. Esse desvio é o mesmo desvio que lá. A média das médias a gente já calculou, né? Ou a gente tem acesso aos dados para poder calcular. E os limites de especificação são dados de cliente. Ok? Então, aqui a gente tem algumas condições aqui de avaliação de capacidade. Então, se eu tenho um processo
que ele está estável, estatisticamente estável, tá? Porém, ele é não capaz e ele é descentrado, primeira coisa que eu tenho que fazer é puxar ele para o meio, para ver o quão maior que ele está dos meus limites. Primeira coisa, puxo ele para o meio. Para depois fazer a melhoria no CP. Então, primeira coisa é transformar o CP e o CPK, eles dois iguais. Tá vendo aqui, ó, puxou essa curva para cá, onde a média ficou igual à meta. Depois eu melhoro o CP e o CPK. Aí eu melhoro o processo, ele fica tranquilamente dentro dos limites. Ou se eu já tiver um processo no qual a largura da curva é adequada e ele estiver só deslocado, é mais fácil, só o que eu tenho que fazer é transformar a média igual à minha meta de especificação, tá? Se eu tiver essa condição inicial 2, aqui basta eu puxar para cá. Então, se eu tiver tudo ruim, eu tenho que fazer em 2 etapas. Não é que tenho, né? Sugere-se que se faça em 2 etapas. Ou se eu tiver um processo no qual a variabilidade já está ok, está só deslocado, é só eu colocar para cá. Tá ok? Então, no exemplo anterior, pessoal, que é esse aqui, a gente viu que essa curva ela estava aqui, né? Ela estava deslocada e era mais larga do que os limites. Vamos calcular o CPK para ela? Então, o meu limite superior era 90, menos a minha média das médias, 73,8, dividido por 3 vezes o desvio. Agora é 3, por quê? Porque eu estou calculando a curva em 2 etapas. A metade de cima e a metade de baixo. Quando eu calculo o CP, eu olho tudo, eu faço isso menos isso. Por isso que eu faço por 6. Tá? Então, a parte superior deu 0,73 e a parte inferior deu 1,07. E o que eu falei aqui, o CP ele é sempre o menor valor entre esses dois aqui. Tá? Então, deu a parte superior 0,73 e a parte inferior deu 1,07. O que isso significa? Significa que, olha, a minha parte inferior, ela até está ok. Ela até está ok, 1,07, mas a parte superior não. Lembram da curva? Olha, a parte inferior até está ok, ou seja, não está passando do limite a parte inferior, mas a parte superior está. É isso aqui que aquilo quer dizer, ou seja, isso aqui é 0,7 lá, né? 1,07, e isso aqui é 0,73, tá? É isso que está dizendo. A parte inferior, do meio para cá, até está dentro, mas do meio para cá está fora. Tá? Por isso que a parte inferior deu maior do que 1 e a parte superior não. E o CPK vai ser sempre o menor valor deles todos. Tá? Então, o valor do CPK indica a capacidade efetiva do processo em atender especificações, considerando a localização da média, que é o que a gente tem aqui. Tá? Meta 70 até 90 da parte superior e 50 até 70 da parte inferior. E o processo 51 até 73, 51 estaria dentro aqui, em compensação aqui ele vai até 96,1 e aqui 90. Tá bom? Então, pessoal, quando eu tenho, mesma coisa, que algumas possíveis causas, né, para esses desvios de capacidade. CP menor que 1, CPK menor que 1, pode ser apenas um ajuste de máquina, processo descentrado. CP e CPK igual um ao outro e ambos menores que 1, tem diversas causas aqui. E vocês veem aqui que isso aqui requer ação gerencial, de tecnologia, um programa de treinamento, troca de fornecedor, investigação de novos parâmetros de projeto de experimentos, que nós vamos ver no grau B, redesign do produto, troca do processo, nova tecnologia, uma máquina nova, com uma precisão maior, que dê uma variabilidade menor, negociação com o cliente com limites mais largos. Tá? E aqui a situação ideal que a gente quer, né? CP e CPK,
iguais e ambos maior que 1. Tá? Então, aqui, mesma coisa que eu já vinha falando. Processo para ser considerado capaz, efetivamente, ele tem que ter o CPK maior ou igual a 1. O CPK mede a capacidade real do processo, é sempre menor ou igual ao CP. Tá? Isso também é bem importante. Tanto o CP quanto o CPK nunca assumem valores negativos. E o CPK é sempre menor do que o CP. Então, aqui, professor, mas aqui tem um 1,07, que é maior que o meu CP de 0,90. Mas esse 1,07 não é o valor do CPK. No CPK, tu calcula dois valores e escolhe sempre o menor deles, tá? Então, o CPK vai ser sempre, sempre menor ou igual ao CP. O maior valor que o CPK assume é igual ao CP. Tá? E o índice CPK é o que eu estava falando aqui. Tá? O valor de CPK auxilia na decisão sobre onde a gente centrar esforço em engenharia. Processos com menor CPK devem ser priorizados nas ações de melhoria. Evidente, né? Porque quanto maior, melhor. No caso de um processo com um CPK menor que 1 e CP maior que 1, basta a gente centralizar, que é esse caso aqui, tá? CP maior que 1, CPK menor que 1, basta centralizar. Esse é um processo que, com pouco investimento, a gente consegue tornar ele capaz, pois centrar o processo geralmente é uma tarefa mais fácil. Dessa forma, o processo com CPK menor que 1 e CP maior que 1 devem ser priorizados, que é o que a gente tinha falado aqui. Aqui, pessoal, a gente sempre trabalhou com limite superior e inferior, tá? Mas, às vezes, eu tenho aquele tipo de propriedade que, olha, eu preciso no mínimo tanto, ou seja, eu não tenho um máximo. Isso é uma característica de qualidade, quanto maior, melhor. Se eu não tiver um máximo, quanto maior, melhor, o limite superior, teoricamente, ele é infinito. Logo, a avaliação de capacidade vale apenas para o CPK inferior. Não faz sentido eu calcular um CPK superior. Da mesma maneira, quando a minha característica de qualidade for do tipo menor é melhor, por exemplo, um processo de polimento, tá? Quanto menor a minha rugosidade, melhor, significa que a minha peça está mais polida, né? Se esse for o caso, né? Tem processos que não, mas digamos, vamos pegar esse processo aí, que eu quero deixar uma superfície totalmente plana e espelhada, quanto menor a rugosidade, melhor. Ou seja, nesse caso, não faz sentido eu calcular um CPK superior, tá? Aqui, de novo, a mesma coisa, essa é a nossa situação ideal. CPK bem maior que 1 e CP bem maior que 1 em processo centrado. CP maior que 1, CPK maior que 1 também tá bom, tá? Também tá bom. Aqui, um processo no qual eu tenho uma variabilidade maior do que os limites, CPK menor que 1 e CP menor que 1. E CP excelente e CPK ruim. Nesse caso, basta eu centralizar esse cara. Tá, pessoal? Então, nós vamos fazer um exercício que eu acho que, se tiver alguma dúvida ainda, vai ficar um pouco mais claro. Deixa eu ver com vocês. Tem alguma dúvida agora com relação a esse conteúdo colocado aqui? Vocês querem colocar alguma questão, alguma coisa? Ou vamos, por exemplo, quiserem falar, botar no chat, tanto faz. Acho que nós podemos ir, por exemplo, então, e aí, se ficar alguma dúvida, vocês me questionem, ok? Então, esse exemplo aqui é o seguinte, ó. Os dados da tabela apresentam a média e a amplitude de 30 amostras de tamanho N igual a 5, referente à largura de uma peça cerâmica utilizada para revestimento de paredes da construção civil, coletadas durante o processo de fabricação. Letra A, construir a carta de média e amplitude. Letra B, estimar o desvio padrão do processo.
calcular CP e CPK, considerando a especificação 4,9 mais ou menos 1. Qual é o percentual esperado de itens defeituosos, considerando essa especificação, sabendo que ele segue uma distribuição normal. Interprete e comente os resultados. Então, pessoal, a primeira coisa aqui, nós vamos copiar esses dados para um Excel. Tá? Estão vendo aqui? Eu abri um Excel e vou jogar aqueles dados lá no Excel. Primeira coisa que eu vou fazer. Então, agora eu vou compartilhar com vocês o Excel. Tá? Vamos deixar isso aqui uma coisa um pouquinho mais decente para a gente poder trabalhar melhor. Tá? Então, aqui, pessoal, primeira coisa, a gente vai calcular a média das médias e a média das amplitudes. Então, a média das médias, 4,9 e média das amplitudes, 4,373. Tá? O que a letra A está nos pedindo? A carta de controle. Como a carta de controle, a gente já calculou bastante, eu acho que não vai agregar tanto valor assim. A gente só vai fazer aqui o cálculo dos limites para vocês verem, tá? Limite de controle superior, limite de controle inferior. Quanto é que é o valor do A2 para tamanho da amostra igual a 5? Ele é 0,577. Tá? Então, limite de controle superior, limite de controle e limite de controle inferior, a gente já viu, né? Esse aqui é igual à média das médias. Esse aqui é igual à média das médias mais A2 vezes a média das amplitudes. E o inferior é a mesma coisa, só que em vez de mais, é menos aqui. Tá? Aqui estão os nossos controles da carta de média e a carta de amplitude vai ser média das amplitudes, D3 vai ser 0 e D4 vai ser 215. Tá? Então, igual ao D4 vezes a média das amplitudes. E aqui, D3 vezes a média das amplitudes, que é 0. Tá? Então, aqui tem os limites, tá, pessoal? Então, aqui o número de casas, como a gente falou, pode usar o que o problema deu. Tá? Mas a gente já fez bastante exemplos desse. Vamos focar mais nessa parte aqui. Desvio padrão. Desvio padrão. Então, a gente tem a tendência errada de fazer isso aqui. Desvio padrão, pega aqui da média e... Ah, beleza? Tá errado, pessoal. Tá errado.
não utilizem essa fórmula do desvio padrão, tá? Por quê? Porque esse desvio padrão aqui, ele não é dos indivíduos, ele é da média dos indivíduos. E eu tenho que calcular o correto por esta formulinha aqui. É a média das amplitudes dividido pelo índice D minúsculo 2. Que o índice para n igual a 5, 2,326, lá na tabelinha. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Essa mesma tabela aqui, o problema está me dizendo que o n é igual a 5, tá? Então, para o n igual a 5, 2,326, tá? Estão vendo ali o índice D2, tá? Então, é só eu aplicar a formulinha média das amplitudes, já calculamos aqui, dividido pelo índice D2. Ou seja, o meu desvio padrão deu 1,88. Vejam que é bem diferente desse aqui. Tá? Então, foi isso que ele me pediu na letra B. O que ele pede na letra C? Deixa eu voltar lá e dar uma olhadinha. Calcule CP e CPK, considerando especificação 4,9 mais ou menos 1. Então, 4,9 mais ou menos 1 significa que o meu limite superior de especificação é 5,9. A minha meta é 4,9. E o meu limite inferior de especificação é 3,9. Isso aqui que significa 4,9 mais ou menos 1. 4,9 mais 1, 5,9. 4,9 menos 1, 3,9. Tá? E agora o CP. Como é que vai ser o cálculo do CP? CP vai ser igual, pessoal, nunca esqueçam dos parênteses, senão vai dar erro. Limite superior de especificação menos o limite inferior de especificação, que é a largura do minha especificação, dividido pela largura do meu processo, que a gente viu que é 6 vezes o desvio padrão que a gente calculou aqui. Tá? Esse aqui é o CP. Um CP bem baixo, por sinal, né? 0,177. Tá? Então, esse processo está longe, longe, longe de atender essa especificação aqui. Tá? E o CPK? Eu vou calcular primeiro o CPK superior e o CPK inferior. O CPK superior vai ser igual ao limite de superior de especificação menos a média das médias, dividido por 3 vezes o desvio. Tá? Opa, deu igual aqui. Isso significa alguma coisa, né? E o CPK inferior, abre parênteses, é a média das médias menos o meu limite inferior de especificação, dividido por 3 vezes o desvio. Também deu praticamente igual, né? Então, quando... Vamos fazer eles dar igual. Tô, todo mundo igual. Tá? Então, quando o processo é centrado, tanto o CP quanto o superior quanto o inferior e o CP, eles assumem o mesmo valor. Tá? Então, o que o problema nos pediu?
o problema nos pediu para calcularmos o CP e o CPK. Está lá calculado. A letra D, pessoal, eu não vou fazer porque a gente já fez também diversos exemplos, tá? A letra D, o que a gente tem que fazer? A letra D, a gente tem que, é aquele cálculo, utilizar a tabela normal. Como é que a gente faria para esse exemplo? O que eu estou interessado? A média das médias eu já tenho, né? A minha média, 4,9. Eu estou interessado nos valores acima de 5,9 e nos valores abaixo de 3,9. Então, eu faria aqui, deixa eu até fazer rapidinho para vocês, deixa eu tentar usar uma coisa que eu pouco usei, mas vamos tentar fazer aqui. Então, o que seria aquilo ali, né? A letra D seria a curva normal do nosso processo, tá? Eu estou interessado nos valores abaixo de 3,9 e acima de 3,9. Essas áreas aqui, tá? A gente já fez várias vezes isso, tá? Podem olhar lá nos vídeos, vai ter lá isso aqui. Então, 3,9. Só falta só mais 10 minutinhos aqui, tá? E 4,9. Ah, não, 5,9, perdão. 5,9. Tá? Então, a gente não vai investir mais tempo aqui, mas é isso. É a área acima de 5,9 e a área acima de 3,9, sabendo que a minha média deu 4,9. Tá? É isso que tem que fazer na letra D. Então, calculo o Z1, acha essa área aqui, calcula o Z2 ele vai dar toda, vai lá na tabela normal, ele vai dar tudo isso aqui, faz 1 menos esse valor aqui, acha isso aqui, soma essas duas áreas. Tá? Esse aqui vai ser o percentual de produtos fora de especificação. Pessoal, aqui, ó, uma coisa. O pessoal sempre tem a tendência de pegar e ver, ah, não, eu vejo quantos pontos aqui vão dar acima de 5,9, quantos vão dar abaixo de 3,9 e faço um percentual. Não é assim, tá, pessoal? Tá dizendo, o problema está dizendo que esses dados seguem uma distribuição normal. Tá? Está dizendo que esses dados seguem uma distribuição normal. Ou seja, eu tenho que utilizar a tabela normal nesse caso aqui. Tá? Eu não vou mais investir tempo e eu vou investir um pouquinho de tempo aqui na letra E. O que a letra E está nos pedindo? Que é, de fato, a parte mais importante. Interprete e comente os resultados encontrados. O que isso significa? Olha, a letra A a gente não vai conseguir comentar porque a gente não fez a carta, tá? Mas esses são os limites aqui. Então, esse aqui vocês já viram nas outras aulas. Então, comentar, o que a gente poderia dizer aqui? Olha, poderíamos dizer, um comentário nesse caso, poderia ser o seguinte: trata-se de um processo potencialmente e efetivamente não capaz, pois valores de CP e CPK, perdão, pessoal, bastante inferiores a 1. Tá? Porém, o processo é centrado, uma vez que CP é igual CPK superior, que é igual a CPK
inferior, tá? É o que está aqui. CP e CPK superior e inferior deram o mesmo valor. Logo, neste processo, temos que tomar ações para reduzir as causas comuns de variabilidade. Ou seja, fazer melhorias de fato no processo, porque ele já está centrado, tá? Então, uma vez ele estando centrado e ele não sendo capaz de atender, olha, se tu quer atender esse cliente aqui, tu tem que melhorar porque o teu processo está longe de atender os requisitos. 0,18 significa que a largura do teu processo, o teu limite de especificação, ele é bem mais estreito do que o teu processo. O teu processo está muito mais largo do que o teu limite. O teu limite de especificação, a largura do limite de especificação corresponde a 20% da largura do processo, ou 18% no caso. Então, esses seriam os comentários. Evidente. E se a gente fosse fazer o exercício completo, a gente ia ter comentários também sobre carta de controle. Tá, pessoal? Então, aqui, esse é o exemplo. Ficou alguma dúvida para alguém aqui nesse exemplo? Perguntem aí, que a gente tem ainda 4 minutinhos aí de aula. Não, pessoal? Podia só repetir o percentual, esse que tu falou no final ali, em relação ao processo? Posso, sim. Esse aqui, né? Esse aqui é assim, ó. Então, deu 0,18, né? Deixa eu retornar aqui. Eu vou retornar na apresentação, que vai ficar mais claro. 0,18, se nós olharmos para a fórmula, significa o quê? Largura do meu limite, da minha especificação, dividido pela largura do processo. Tá? Se isso aqui deu 0,18, se desse 1, seria 100%. Ou seja, a largura do meu processo é igual à largura do meu limite. Meu processo cabe 100%, sem folga, sem nada. Como ele deu 0,2, na realidade, aquele caso ali, apenas 20% do meu processo está dentro dos limites. Seria algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar desenhar com isso aqui para tentar esclarecer a tua dúvida. Deixa eu apagar esse troço aqui. Seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu teria a curva do meu processo, tá? E aqui seriam os meus limites. Aquele exemplo lá, ele foi assim, ó. Apenas 20% da área dessa curva está dentro dos limites. Não sei se deu para entender aí. Então, grande parte, um CP de 0,18... Agora eu peguei certinho. O CP de 0,18 significa que 20 não, perdão, 18%, apenas 18% da área dessa curva está dentro dos limites. Tá? Ou seja, nesse exemplo eu tenho muita melhoria para fazer. Seria limite superior de especificação e limite inferior de especificação. Tá? Então, aquele meu processo, ele é centrado, né? A média dele deu 4,9. A gente viu pela média, deu igual a meta e o CP e CPK deram iguais. Porém, grande parte dele sai fora. Então, eu dei o exemplo de querer botar Porto Alegre dentro de Canoas. Esse exemplo aqui é eu querer botar Porto Alegre dentro de Flores da Cunha. Não sei se vocês conhecem, mas é bem pequeno. Tá? Porto Alegre dentro de Canoas ia dar um CP de
05, 06. Esse aqui é Porto Alegre e Flores da Cunha. É muito pequeno. Falta muito para isso, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Então, assim, ó, na aula de hoje eu não deixei exercícios para vocês. Eu vou deixar exercícios ao longo da semana para vocês me entregarem no dia 7 de maio, tá? A aula da semana que vem, do dia 30, a gente não vai ter. Não é que não vai ter. Vai ter aula, mas vai ser de exercícios. Vocês, tendo dúvidas, me mandem, tá? Falta aqui menos de 1 minuto para a gente cair, tá? Mas assim, ó, tendo dúvidas, me mandem, tá? Eu vou deixar exercícios lá para vocês entregarem até o dia 7. E eu quero ver se até lá eu já tenho. Eu quero ver se até lá eu já tenho algumas notas para dar para vocês. Tá bom, pessoal? Mais algum ponto aí? Mandem por Zap, mandem por e-mail. Tá ok? Valeu, professor. Valeu. Um abraço, espero que tenham gostado, espero que estejam todos com bastante saúde aí. E familiares também. Feito, um abraço. Um abraço. Ô, Abraço, Adriano, tchau, já tchau. sabe quando é que vai voltar as aulas? Não sei, tia, não sei. Também gostaria de saber. Não sei. tem nem, não falaram nada sobre isso? Nada ainda.